Alô pessoal, notícia fresquinha, vou até pegar aqui, notícia fresquinha, tô olhando no outro celular aqui, notícia fresquinha que saiu hoje, que vai agradar bastante a esquerda, né? A esquerda que se engana, né? Facilmente enganável pelos... Quando eu falo esquerda é assim, né? Pessoas que se enganaram com a lorota do socialismo, né? Que eles usam as pessoas como meio para atingir a finalidade, que é implantar a utopia socialista, né? Então baixar a república e implantar o socialismo. China proíbe cultos e reuniões online de igrejas em nova lei. Apenas algumas denominações estão autorizadas, e mesmo assim sob o monitoramento das autoridades. Eu vou olhar aqui em outro site, esse no Media Max, por isso tem mais aqui em outro site. Tem aqui também no China começa a aplicar nova lei que proíbe cultos e reuniões online de religiões não autorizadas, ou seja, quando o Estado impõe o seu poder, ou seja, quando o Leviatã impõe o seu poder, ele determina o que é certo e o que é errado. E aquele dependente do Estado, né? Aquele parasita que depende do Estado, que defende a dependência do Estado, cumpre, ou seja, você tem a justiça, mas não tem a liberdade. Esse aqui é do site GZH, nunca ouvi falar desse GZH. Que reuniões de igrejas e cultos online são proibidos na China a partir de março. Vamos ver aqui. Gaúcha ZH. China começa a aplicar nova lei que proíbe cultos e reuniões online. Ver aqui. China proíbe cultos e reuniões online nas igrejas cristãs. CNN Brasil. China publica novas regras para proibir o extremismo religioso. Aí eles chamam, aí já é uma outra. Você vê como é que é a tendência das manchetes, né? Como é que elas são distorcidas, né? Para proibir o extremismo. Primeiro, ela ia ditar o que é religião, o que não é religião. Isso em si é tirania, sabe? Isso em si é um extremismo de Estado. Agora ela fala que, de acordo com a CNN, que vai evitar extremismo religioso. Aqui tem também o R7, China proíbe hinos e pune cristãos com materiais religiosos. Gazeta do Povo, como o Partido Comunista está matando a liberdade religiosa. Tem aqui também a Rádio 93, China proíbe estrangeiros de transmitir cultos online e daí por diante. Então quem quiser buscar mais informações, que olhe ainda. Vou ler uma aqui mais completa aqui, só para ver se aprofunda um pouco mais. China começa a aplicar nova lei que proíbe cultos e reuniões online de religiões não autorizadas. Instituições religiosas que descumprirem a medida serão punidas com advertências administrativas. A China colocou em vigor essa semana uma nova lei que proíbe a realização de cultos e reuniões online de religiões não autorizadas pelo Partido Comunista Chinês, o PCC. A nova medida prevê que o acesso legal à internet para fins religiosos só será concedido aos chineses que participarem das atividades realizadas pelas 5 religiões autorizadas. Ou seja, se você se a sua religião não é autorizada, pode esquecer. Budismo chinês, taoísmo, islamismo, catolicismo e protestantismo. Só essas 5 aí, e mesmo assim monitoradas pelo Estado, lógico, né? É a igualdade em troca da liberdade. Eu tiro sua liberdade em troca da igualdade, ou seja, você vai ter o que comer, mas quem manda as suas ações é o próprio Estado. Esse é o mais puro Leviatã. A Igreja Católica Romana, entre outras 3 religiões protestantes estão incluídas na lista de permissões. As informações são do site Pleno News.
Mesmo no caso de religiões autorizadas, o governo chinês irá monitorar os conteúdos publicados e as atividades planejadas, ou seja, né, se tiver algum contra-revolucionário lá, a gente já sabe o que acontece com ele. Elas são supervisionadas, né, isso aí parece aquele Big Brother, né? Começou já o Big Brother, né? Elas são supervisionadas por, assim como as federais, né, que proíbem os liberais, professores liberais, né? A grande maioria são professores, na sua totalidade, não digo nem a grande maioria, né? A sua totalidade são de professores marxistas, né? É o Big Brother isso em outra esfera, né? Atuando agora na esfera religiosa. Elas são supervisionadas por organizações oficiais como o Movimento Patriótico das Três Autoridades, Protestante ou a Associação Budista da China, que por sua vez são supervisionadas pelo poderoso Departamento de Frente Unida de Trabalho do Partido Comunista. Para a organização cristã, Portas Abertas, a medida serve para controlar os cristãos no país asiático. Não só controlar os cristãos, mas controlar o que pensam os cristãos. O Partido Comunista Chinês há muito via a religião como uma ameaça em potencial. Quando percebeu que não podia acabar com os cristãos no país, tentou contê-los. Eles temem que os cristãos sejam leais a outra instituição ou tenham outra denominação que não seja ao partido, que não agrade o partido, né? Afirmou o secretário-geral Portas Abertas do Brasil. De acordo com a representante da organização, as reuniões online não contam mais com um grande número de pessoas. Por conta disso, foi preciso criar pequenos encontros virtuais, com alguns membros das igrejas participando de cada vez. Segundo o integrante de Portas Abertas, com essa medida poderá reduzir ainda mais a participação dos fiéis. Continuaremos nossas reuniões online, onde houver espaço, vamos dar um jeito, disse. As instituições religiosas que descumprirem a nova lei podem ser punidas por meio de advertências administrativas, segundo o governo chinês. As atividades religiosas devem ser realizadas no, entre aspas, âmbito estipulado por leis e regulamentos e não devem prejudicar a saúde dos cristãos, ofender a ordem pública e a boa moral, interferir nos assuntos educacionais, judiciais e administrativos, bem como na vida social. Perseguição cristã. A organização estima que o número de cristãos na China seja de 96,7 milhões. Com muitas igrejas cristãs são mantidas de forma anônima, a quantidade de fiéis pode ser ainda maior. Além disso, de acordo com The Economist, existem 22 milhões de protestantes chineses que pertencem a instituições religiosas, entre aspas, secretas, que não têm controle estatal. Controle estatal, guardem essa palavra. Guardem essa frase aí, controle estatal. O que isso representa, né? É o Leviatã. Apesar da forte representatividade cristã no país, a China é uma das nações que mais persegue os cristãos em muitas religiões. Em muitas regiões, o governo chinês tem obrigado os professores a assinarem um compromisso de ateísmo. Olha só, na escola distrital de Longan, por exemplo, os oficiais do governo entregam aos educadores um documento que deveria ser assinado por eles. A publicação dizia, entre aspas, promessa de não acreditar em nenhuma fé. Então, ou seja, o governo chinês obrigam os professores, ou seja, a todos aqueles líderes que têm digamos, relevância na orientação de pessoas a processar que não acreditam em nenhuma fé. O governo do país asiático também tem interferido na distribuição de materiais religiosos. Os representantes das instituições que descumprirem podem pagar multas, serem presos e obrigados a fechar o negócio. Eles têm a religião como negócio. Uma das medidas mais extremas do Partido Comunista é a destruição de símbolos religiosos. Só na primeira metade de 2020,
mais de 900 cruzes foram removidas das igrejas estatais do país. Apesar da perseguição e censura, a Organização de Portas Abertas estima que até 2030 a população cristã na China seja de 300 milhões. E aí por aí continua, né? Não dá para abordar tanto assim, fica muito grande. Mas aí acredita quem quer, onde a fumaça tem fogo, né? Eu já havia dito isso daí, eu fiz vários vídeos no canal a respeito disso. Mas aquele que se diz cristão e comunista está automaticamente excomungado da Igreja Católica. Isso é bem importante o cristão saber. Mas é isso aí. Forte abraço.